Esse é o vídeo 10 da série Inglês do Mundo Real. Nós já falamos das function words, você aprendeu algumas delas e pôde perceber que as function words, elas aparecem na frase com uma entonação menor do que outras palavras, ou porque elas se juntam a determinadas palavras, ou mesmo porque a entonação na frase, o foco, a atenção, não é nessas palavras. Hoje, nós vamos falar sobre as content words, que são as palavras com uma entonação maior num discurso ou quando a gente está conversando com outras pessoas. Essas palavras, as content words, e nós vamos descobrir quais são as content words, em que categoria elas estão, elas são faladas com uma entonação mais forte, com um discurso mais alongado e é muito claro, é audível perceber essa diferença. E ao contrário do que muita gente pensa, quando eu falo uma entonação mais forte, eu não estou falando no volume de voz. O volume de voz ele se mantém, mas é mesmo porque a gente consegue perceber uma força nas palavras. Preste atenção nessa frase que eu vou te dizer. Dad's at the bank. Ó, Dad's at the bank. Você vê que a palavra dad e bank, elas aparecem mais do que at the. Eu junto as duas. Dad's at the bank. E já que a gente está falando em content words, eu quero te mostrar aqui 4 categorias de palavras que são content words. E por serem content words, nós, numa frase, vamos colocar a força do discurso nessas palavras. São content words, substantivos, verbos, advérbios e adjetivos. Então, exemplo com substantivo. Grandpa lives in the country. Se você prestar atenção nessa frase, eu usei com mais entonação mais de uma palavra. Grandpa lives in the country. In the country. Grandpa lives e country, elas têm a mesma entonação. Grandpa lives in the country. In the country ficou mais baixo. Eu estou sublinhando ali a categoria de palavra daquele momento. Mas a frase que eu estou dizendo, ela tem mais de uma entonação. A segunda categoria é de verbos. Então, olha o exemplo que a gente tem. She went to the store. Olha a cadência. She went to the store. She went to the store. To the store. Você consegue perceber que as function words, na primeira frase, in the e to the, elas têm uma entonação mais baixa e não são pronunciadas com tanta força. O terceiro exemplo, os advérbios. He'll be here soon. Olha só, se nós sabemos que os substantivos, e nesse caso aí, he, que os verbos, be, e que os advérbios têm uma entonação mais forte num discurso, há alguns momentos que essas palavras, elas vão dar lugar às outras. Nessa frase aqui, he'll be here soon, o here, apesar de ser um advérbio de lugar, ele caiu um pouquinho porque a palavra soon, também sendo advérbio, só que de tempo, se sobrepôs em força a ele. He'll be here soon. O quarto exemplo, she bought the red car. She bought the red car. She bought the red car. O artigo the e car, eles caíram um pouco. E aí, você assistiu, você ouviu até aqui e pensou assim, eu nunca vou aprender isso, porque para mim é tudo igual. Se a gente presta atenção do jeito que eles falam, se liga na entonação, a gente vai percebendo essas variáveis no discurso. E quer saber mais? Isso não é uma regra. Dependendo da situação, às vezes uma content word, e nós vimos ali nessa frase do soon, por causa do here, ela não vai ter uma entonação tão forte, porque outras vão ter mais peso que elas. Eu vou trazer aqui 2 frases, vou ler e quero que você tente identificar quais são as palavras que eu falo com mais força, com maior entonação. Já vou te adiantar que são 3 palavras que eu vou falar com uma entonação mais alta que as outras. Vou começar. Sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. Sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. Conseguiu ver a cadência? O que sobe mais? Mais uma vez.
Sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. E aí? 3 palavras. Eu falei hard, numa entonação mais forte. Eu falei single e shoes. Teria a palavra aqui que nós poderíamos falar com maior entonação? Teria a palavra woman, mas não é isso que tem força aqui. Sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. É isso. Agora a próxima. Bob and I finally received a wedding gift from Peter. E aí? Bob and I finally received a wedding gift from Peter. Bob and I finally received a wedding gift from Peter. O foco aqui está em quem recebeu. Bob and I. Bob and I. Eu já falei um nome, o outro perde um pouco a força. E aí, tá em tempo, porque finalmente, né? Bob and I finally received o quê? A wedding gift. Foco no presente. De quem? From Peter. That's it. Simple as that. Quando a gente fala em stress word ou palavras com maior entonação, tudo depende de como eu quero dizer e aonde eu quero colocar meu foco. E a gente consegue se familiarizar com isso a partir do momento que a gente presta atenção nesses detalhes. Começa a perceber nos filmes e nas séries essas entonações. Elas existem para enfatizar o discurso. Lembre-se que falar inglês é muito mais sobre ouvir aquilo que vai ser falado. Porque quanto mais você ouve, mais você vai adaptar o inglês que você aprende ao inglês do mundo real. Se liga, a dica 11 vem aí.